Eu vou falar aqui nesta câmera para você. E aí, então você já despertou e não conseguiu mexer o corpo? Você sabia que essa é uma das características da paralisia do sono e causa muito terror para quem sofre com esse problema? Então é sobre isso que nós vamos conversar agora com a médica do sono, a Luciana Macedo Guedes. Doutora Luciana, muito bom dia. Prazer, bom Como vai? dia. Prazer, tudo bem com a senhora? Tudo bem, prazer estar aqui. Nós brincamos aqui, essa sensação, às vezes a gente está meio que numa camisa de força assim. É mais ou menos por aí essa paralisia do sono? A paralisia do sono é o ato de a pessoa despertar e não conseguir se movimentar. Então ela desperta no meio do sono, está consciente e não consegue movimentar nem as pernas, nem os braços. Então dá uma sensação de angústia, né? E essa paralisia do sono, explica pra gente o que é a paralisia do sono. O cérebro relaxa tanto que relaxa os músculos, como que funciona esse processo? Na verdade, a gente acorda no meio do sono REM, que é o sono que a gente chama REM, é o nome que se dá para movimentos rápidos de olhos, Rapid Eye Movements. É que a pessoa está dormindo, até fica assim, ó, movimentando os olhos. E esse sono é o sono de maior flacidez muscular, que a gente chama de atonia corporal. E é o sono também dos sonhos, né? Quando a gente sonha. Então, quando a pessoa acorda nesse sono, onde a musculatura está muito flácida, às vezes ela desperta, abre os olhos e não consegue mexer ainda. Então, isso demora um pouquinho, às vezes cerca de uns 2 minutos, para ela começar a conseguir movimentar. Devem ser longuíssimos, né? Realmente há uma sensação de um apavoramento. E é um sono também, como tem sonhos e às vezes algumas alucinações, existem algumas crendices, né, que a pessoa está possuída, está com algum demônio, mas não é, né? É porque é o sono onde a gente tem visões, onde a gente sonha. Então, se a gente acorda no meio desse sono REM, bem lá no nosso inconsciente, né? Você acorda ainda às vezes terminando um sonho, né? Então dá aquela sensação de ter uma alucinação, ter uma visão, tentando movimentar o corpo, porque é o sono de maior flacidez corporal e não consegue movimentar. Então dá um abafamento, uma angústia, né? E aos poucos as pessoas vão conseguindo voltar a movimentar os músculos. E aí é quando, de fato, há esse despertamento, mas o despertamento por completo, que você, vamos dizer, solta, que consegue movimentar de novo, aí dá aquele sentido até de como se acordasse de um pesadelo, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa está até no meio de um pesadelo mesmo. É no meio Pode ser, porque é o sono REM, é o sono onde a gente tem pesadelos, visões, às vezes até desconexas. Então a pessoa pode despertar estando ainda com pesadelo ou vivendo um sonho. Então dá a impressão que tem algum demônio, alguma outra impressão assim. Nessa paralisia do sono também, doutora, é comum de acontecer assim, a pessoa ter aquele sentido assim, eu quero falar, eu quero clamar, por exemplo, talvez por um socorro, por uma ajuda, e ter aquela sensação desse sufocamento, que nem a fala também corresponde, incide dentro desse quadro? Exatamente, porque até toda a musculatura do organismo está paralisada durante esse sono REM. Então, quando a pessoa acorda, até os músculos respiratórios estão mais fracos e voltam a funcionar mais lentamente. Então, dá essa sensação desse afogamento, né? Vamos dizer assim. Agora, por exemplo, tem também uma outra questão que pode também estar dentro disso, é a pessoa achar, entender, sei lá, raciocinar, laborar de forma que é como se ela estivesse até meio que fora do corpo, assim, Isso. Porque ela meio que desassociasse uma coisa da outra. É como se ela estivesse se vendo e não conseguisse movimentar, não conseguisse falar, até a respiração mais lenta. Mas eu volto a dizer, o fato de ser um sono onde a gente tem visões, quando a gente sonha, quando a gente tem pesadelos, pode misturar todas essas sensações. E a pessoa ficar sem saber se ela está ali consciente ou ainda está sonhando. Né? Agora, por exemplo, e a questão da frequência? Há quem sofra mais por mais tempo com isso, ou aqueles que vêm de vez em quando, em tempos alternados? Na verdade, é um sinal mais comum de jovens, né, ou pessoas que estão privadas de sono.
Os últimos trabalhos mostram que a frequência dessa parassonia, que a gente chama, né? A paralisia do sono é chamada de parassonia. A frequência é cerca de 8% das pessoas. Mais jovens, pessoas que estão privadas de sono por qualquer motivo, estão dormindo pouco, ou pela vida corrida do dia a dia, ou por insônia, ou por algum outros distúrbios do sono, por exemplo, a apneia, o ronco, que estão junto, costumam se associar à paralisia do sono, né? Então, assim, a frequência pode ser só na juventude, né? Ou pode ser enquanto as pessoas estão nessa fase de privação de sono, de pouco sono. Habitualmente, não é um sintoma, um sinal que acontece várias vezes até a vida adulta e vai se prorrogando. Geralmente, quando a pessoa passa da juventude ou quando toma medidas para que o sono se solidifique, costuma tratar e conseguir resolver a paralisia do sono. Então é uma questão meio que sazonal, assim, dá e passa. Exatamente. Natural, Exatamente. num primeiro momento, né? As pessoas que estão tendo com mais frequência, ou estão com algum distúrbio de sono, ou estão precisando dormir mais, ter um sono mais restaurador, ou tratar algum distúrbio de sono, tipo apneia, ronco ou insônia, que está fazendo aflorar a paralisia do sono. Há alguma outra causa fisiológica aí dentro para isso que contribua para esse processo? Existem pacientes, os pacientes psiquiátricos que têm problema psiquiátrico, ou alguma depressão mais séria, ou doenças neurológicas, tipo as demências, algumas outras, cursam com mais frequência com a paralisia do sono. O estresse, o quanto que ele é colocado nisso? Porque o estresse incide em todo esse espectro aí, né? Porque exatamente. É um adoecimento, tem essa questão pode gerar uma depressão, Isso. Um sono o que não vem. O estresse está muito inserido nisso, está muito causa de paralisia do sono, porque ele por si só fragmenta o sono, faz a pessoa acordar várias vezes, faz a pessoa dormir menos, faz a pessoa ficar deprimida e tudo isso pode gerar paralisia do sono. Agora, aquela sensação que você está assim, que você acorda achando que está caindo de alguma coisa, isso está dentro do quadro de paralisia do sono? Pode estar e pode não. Como eu falei, nesse sono a gente tem visões, tem sonhos, né? Ou pode ser o que a gente chama de mioclonia do sono. Mioclonia? Mioclonia. Quando a gente está começando a dormir, às vezes a gente movimenta os membros, treme, né? Quem está olhando assim, às vezes vê o filho dormir, vê ele tremendo, mexendo algum braço. Então, isso pode se confundir e não é a paralisia do sono. É outra coisa. Isso. Mas também essa questão de você estar dormindo e ter a sensação de que você está caindo, está acontecendo alguma coisa, isso também, aí também pode ser. Pode associar com o quadro. Muito legal. Doutora, nós vamos exibir aqui agora alguns depoimentos de pessoas que vivem essa realidade, para a gente entender um pouquinho mais com um caso real e a gente passar para o pessoal de casa. Então, na tela, por gentileza. Produção. Anos, desde que me entendo por gente, eu lembro de ter as crises de paralisia do sono. Sofri muito, trouxe muito transtorno para minha vida, tanto emocional, psicológico, né? E com o tempo eu desencadeei insônia, porque eu já não dormia mais, eu passava noites em claro, né? Vigiando para que eu não tivesse crise, né? Que eu não tivesse mais episódios, né? Porque quem passa por isso sabe o tanto que é horrível, né? E, na verdade, eu não sabia que era paralisia do sono até lá para os 38 anos, mais ou menos, porque eu só vinha conhecer, né, esse nome, esse diagnóstico, por um grupo no Facebook que eu descobri que existiam outras pessoas que passavam por isso, como eu. Oi, meu nome é Rafael Gontijo. Eu tenho paralisia do sono desde o começo da minha adolescência. E eu acordo de madrugada, não consigo me mover. E o que eu tentava fazer era gritar a minha mãe, quando eu era adolescente. E para mim eu estava berrando, gritando, mas na verdade não estava saindo nenhum som. E com o tempo eu acordava. Para mim era uma eternidade, mas devia ser questão de segundos. Hoje eu ainda tenho com menos frequência,
Continua a mesma coisa, tento gritar minha esposa que está do meu lado, tento me mexer para balançá-la e não consigo. Eu desenvolvi uma certa técnica para acordar, que eu gritava e não conseguia acordar e tentava me mexer de alguma forma, e foi quando eu consegui mexer o dedão do meu pé. E essa mexida no dedão do pé eu comecei a mexer um pouquinho, ia mais, eu conseguia acordar, eu conseguia me despertar disso. Mas a maioria das vezes eu entro em desespero, eu fico tentando chamar alguém e tentando me mexer de qualquer forma e acabo ficando preso nessa paralisia por muito tempo. Eu queria saber se existe algum tratamento, porque eu nunca procurei nenhum tratamento, não procurei sobre alguma cura. Eu queria saber se tem esse tratamento, se tem essa cura. Muito bacana aí. Então vamos levar essa pergunta aqui para a nossa entrevistada aqui do dia, a doutora Luciana Macedo Guedes, que é médica do sono. Doutora Luciana, pegando um exemplo aí desse testemunho final, ele diz que frequentemente mais novo, aquilo que a senhora falou, questão da juventude, mas ainda agora ele tem, já adulto, já casado, falou da esposa. Tratamento existe, há o que se fazer dentro desse quadro? Na verdade, os casos que prorrogam, como o caso deles, são casos incomuns, né? E a maioria deles consegue se resolver com a solidificação do sono. São medidas para que a gente durma de maneira mais direta e tenha um sono mais reparador, que a gente chama de... São métodos que em conjunto chamam-se higiene do sono. As pessoas que não conseguem, que já estão dormindo melhor, às vezes até com medicação, e praticando essa higiene do sono e não conseguem, às vezes o uso de antidepressivos também pode ser eficaz. Então, mas aí é um caso muito específico, orientado por profissionais, Isso. bem pesquisados, amplamente ali estudados, para não ter nenhum tipo de problema. Sem dúvida. A paralisia do sono, ela causa algum outro problema? Ela é perigosa? Ela pode gerar alguma consequência mais pesada para quem sofre com isso? Não, de forma alguma. O que gera realmente é sensação de corpo fraco o dia todo, a pessoa que não dorme bem, que fica cansada, sonolenta, né? Pode ser que ali nessa incidência, talvez a pessoa depois não queira dormir mais ou não consiga, e aí que gera também esse outro quadro. Aí é fisiológico, né? Isso. Aí vira um temor, a pessoa começa a ter medo de dormir, né? Então, então é uma coisa interessante, porque às vezes a insônia de uma pessoa estressada, de uma vida corrida, pode gerar a paralisia do sono, porque vai fragmentar o sono, e por outro lado, a paralisia do sono realimenta a insônia. Então é retroalimentar o ciclo ali. A pessoa começa a ter medo de dormir, né? Então tem que ter todo um tratamento para essa higiene do sono, avaliar exercício físico, é uma coisa que não pode pautar para essas pessoas, né, porque ele solidifica muito o sono. E que nesse caso, a gente já viu em algumas outras situações, não seria recomendável fazer o exercício físico à noite, né? Não... Na verdade, exercício físico, a gente fala que a pessoa não pode ficar sem de forma alguma. Sem. E preferencialmente fazer até 4 horas antes de dormir. Mas se a pessoa não tem outro horário, porque tem gente que chega em casa muito tarde, não tem outro horário para fazer o exercício físico. Aí a gente tem que, obviamente, a pessoa faz exercício físico e a gente tentar técnicas ou até medicações para que ela consiga acalmar e dormir depois de ter feito o exercício físico, o que às vezes é um pouco difícil. Ele solidifica o sono, mas às vezes ele retarda o início do sono. Agora, a gente vê também a semelhança disso também nos bichinhos também, né? Chama-se narcolepsia animal, é isso que chama? Isso. A doença narcolepsia, a gente vê muito vídeo na internet em animais, né? Mas ela também ela é frequente, né? Não frequente, presente no homem também. Vamos ver. E ela cursa muito com paralisia do sono. É uma das doenças que... Um dos sinais é a paralisia do sono. Agora, então, a produção tem um vídeo aí, nós vamos exibir para o pessoal de casa. Então, coloca aí, narcolepsia animal. Ó, pacotou ali o bichinho. Ó, caiu ali. Aquele ali vai cair. Ó. Eu mandei esse vídeo. Eu já vi gente assim dentro do ônibus.
Não, Olha mas lá, isso aí que é legal. porque a pessoa que está com sono. Chama cataplexia. A pessoa está andando e cai. Perde o jogo das pernas. É comum também nos homens? Eu coloquei vídeo de animais porque é o que tem mais. É o que tem frequente. mais, né? Vídeo Dá de- para pegar. É difícil você pegar a pessoa no, né? Mas em homens também, no humano, uma doença é possível. no homem, Mandaram muito vídeo imitando o Neymar, quer ver? Tem um vídeo imitando o Neymar. Até o Neymar entrou nessa daí, Eles quer ver? Vai passar aí eles junto. pegaram- Olha lá. Ah lá, ó, isso aí eles pegaram para imitar o Neymar, mas é narcolepsia, ó. É narcolepsia, A pessoa ó. tá normal e cai, é como se você... O sono chega quando você De tá uma vez acordado. só. Tum, chegou o sono, aí você cai. Gente, É uma doença triste. uau! Gente, ali eles usaram até esses vídeos aí para poder brincar aí com o Neymar, né? E ali tá andando, vem o sono repentino e pum! Ali nós vimos com animais, mas o humano também, né? Essa doença narcolepsia é uma doença onde é muito frequente a paralisia do sono. Então, essa narcolepsia ela é composta de o que a gente chama de cataplexia, que é o que exemplifica muito a doença, que é o fato de a pessoa estar acordada e o sono entrar de repente enquanto ela está em vigília, enquanto ela está acordada. Então, por isso que mostra aí os animais caindo ao solo. Então, você cai, perde o jogo das pernas e não consegue se movimentar. Então, a cataplexia é comum nessa doença, na narcolepsia, a paralisia do sono, existem alucinações noturnas também. Então, são um conjunto de sinais que compõem a doença narcolepsia, que também é frequente no humano. Agora, então, doutora, para a gente dar rumos finais aqui, a nossa boa prosa, eu quero perguntar para a senhora, assim, pedir à senhora para que nessa câmera aqui, a senhora dê as dicas aí para o pessoal, ou ao menos evitar, ou ao menos lidar bem com a paralisia do sono. Então, na verdade, o que a gente mais precisa é adotar práticas de higiene do sono para que o sono fique mais solidificado. Uma das mais importantes é praticar o exercício físico e tentar desacelerar à noite. Quando chegamos em casa à noite, temos que tentar apagar as luzes, tomar um banho morno, comer o menos volume possível de alimentos para que não exista refluxo à noite e não fragmente o sono. E tentar adormecer o mais rápido possível. Ir para a cama apenas quando tiver com sono, não ir para a cama esperando o sono chegar e apagar as luzes o mais rápido possível para poder ir desacelerando e o hormônio do sono, que é a melatonina, aumentar. Quanto menos luz, maior a produção corporal. A melatonina é produzida onde no nosso corpo? A melatonina é produzida no sangue, né? É um hormônio que a gente tem, né, no sangue. E é o hormônio do sono, é o hormônio da noite. E é ela que faz com que a gente induza ao sono de maneira mais fácil. Agora, assim, só para me ver aqui, a questão da fé, ela também pode ajudar em alguma coisa nisso. Até a prática ali da oração, da leitura bíblica, de ouvir um louvorzinho assim, isso também pode ajudar, não pode, doutor? Demais da conta. Aí, ó, gente. A fé ajuda em tudo. Na verdade, a fé move a nossa vida, né? Que bênção. É dormir também. Maravilha, gente. O bom papo aqui com a doutora Luciana Macedo Guedes, médica do sono, e veio nos falar sobre paralisia do sono. Então, tenho certeza que isso aí já enriqueceu a sua manhã. O Nós de Tudo Um Pouco tem muito mais. Mas, doutora, muitíssimo obrigado pela presença, pela aula, pelo bom bate-papo aqui. Foi sensacional. Volte sempre. Prazer foi todo meu de poder esclarecer a população. Uma honra. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.